Exposto isto, e, diante do regimento interno, requer que nos informe. 1. A Prefeitura pode informar ao setor competente para que realize o recapeamento asfáltico da via supracitada. Se positivo, qual o prazo justo para que isso se realize? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 650. O vereador Arlindo Salles propôs um projeto de lei 9/2011-L dispondo a de possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiências já cadastradas nas unidades de saúde do município e da outras providências. Proferida a proposta, foi aprovada pelo que foi expedido o autógrafo número 2971/2011, que, uma vez sancionado, resultou na Lei Municipal 2907/2011. Segundo nos foi relatado, referida norma não está sendo cumprida, pois idosos e deficientes cadastrados não estão conseguindo fazer agendamento por telefone. Exposto isto, requeiro, na forma regimental, que nos esclareça. 1. Por qual motivo a lei que beneficia idosos e deficientes cadastrados não está sendo devidamente cumprida? 2. Se estiver, em qual meio de comunicação está sendo divulgado o número para que sejam feitos os agendamentos? 3. Existem funcionários nas unidades de saúde para fazer estes agendamentos? 4. Se não, por quê? Gabinete do vereador Beto do Juarez. Requerimento 652, considerando que os moradores da rua José de Moraes, no loteamento do Jardim Valdez, reclamam do mau estado da conservação da via por ação do tempo e que esta oferece risco de acidente por se tratar de uma rua em declive e não possuir pavimentação e em dias de chuva, valas são abertas no chão, enchendo de água e barro, dificultando a passagem de veículos e pedestres, como demonstram as fotos abaixo. Considerando que esta via necessita de manutenção para minimizar os riscos de acidente e facilitar a passagem de veículos e pedestres, isso exposto nos termos regimentares, requer que nos informe. 1. Existem bloquetes estocados na Prefeitura? Se positivo, esses poderiam ser utilizados para pavimentar a via supracitada? Qual o prazo justo para esse serviço de pavimentação ser feito? Se negativo, qual a possibilidade da Prefeitura adquirir bloquetes e realizar esse serviço? Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 653/2015, considerando reclamações de moradores da rua José Moraes, no loteamento do Jardim Valdez, a via não possui iluminação pública e que, por tal razão, ficam eles expostos a grande risco, já que o local fica propício à ação de marginais. Considerando que há pouco tempo foram instalados 3 postes de energia na rua supracitada, tendo em vista que tal atribuição passou ao encargo da Prefeitura, inclusive com cobranças de taxas, exposto isto, nos termos do regimento interno, requer que nos esclareça. 1. A Prefeitura pode informar ao setor competente para que realize a instalação de bicos de luz nos postes já instalados e faça a instalação de mais postes próximo à esquina com a rua Benedita Maria e Choufeze. 2. A Prefeitura pode informar ao setor competente para que realize a instalação de postes, mais um poste próximo à esquina com a rua Benedita Maria e Choufeze. Se positivo 1 e 2, quando esse serviço será realizado? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 654, considerando que os moradores da rua José de Moraes, no loteamento do Jardim Valdez, reclamam que não é feita a coleta do lixo na rua supracitada, exposto isso nos termos regimentais, peço que nos informe. A Prefeitura pode solicitar à empresa responsável para que realize a coleta de lixo na rua José de Moraes? Se positivo, qual o prazo para início da coleta? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 655/2015, considerando que moradores residentes na rua José de Moraes relatam a falta de entrega domiciliar de correspondência e das dificuldades de tal situação enseja exposto isto, aqui nos termos do regimento, requer que nos informe. 1. A Prefeitura pode oficiar a agência local EBCT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que a agência possa esclarecer o que segue. É possível os Correios realizar o atendimento dessa rua com serviço de entrega domiciliar? Se positivo, que providências são necessárias para que isso ocorra? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 656, considerando a necessidade de uma canalização de água de chuva para a rede fluvial, para que não ocorra alagamentos na rua Isaltino Alves,
no número 19, localizado no bairro Nova Esperança, é que, nos termos do regimento interno, requer que nos esclareça: 1. Existe possibilidade de efetuar a canalização do endereço citado? Se sim, para quando? Se não, por quê? Gabinete do Vereador Chicão do Flora. Requerimento 657, considerando reclamações dos moradores da rua Eleonora Furlaneto da Silva, no bairro Nova Granada, sobre o esgoto que flui da rua Evandro Moraes em direção à via supracitada, deslocando na área verde do bairro, local este demonstrado no croquis abaixo. Considerando que a bitola da tubulação que atravessa os lotes é de 4 polegadas e que sob a rua Eleonora Furlamento da Silva existe um acúmulo de areia e resíduos em geral, levando a tubulação ao entupimento, considerando que os moradores, por diversas vezes, mais de 4 vezes já este ano, fizeram eles mesmos os reparos, cavando, desentupindo e substituindo o encanamento, suportando um custo alto, considerando que a última tubulação retirada não foi substituída por não atender à vazão necessária e que, por este motivo, o esgoto ficou a céu aberto, exalando mau cheiro, causando incômodo à população e atraindo insetos e outros animais indesejáveis, deixando os moradores expostos a riscos e doenças. Considerando que, segundo os moradores, existem manilhas de 5 polegadas no depósito do horto e que o necessário para a realização desta obra é de aproximadamente 10 metros, dentro do exposto e nos termos do regimento interno, requeiro que nos informe. A Prefeitura pode verificar junto ao setor competente se este tem conhecimento do fato. É possível a colocação de manilhas resistentes e apropriadas no local supracitado? Se possível, 2, qual o prazo justo para que isso aconteça? Se negativo, justifique. Gabinete do Vereador Robertinho Herc. Requerimento 658, considerando a importância do município de Marinho ser contemplado como uma agência do INSS, tendo em vista o bem-estar da população e o desenvolvimento do comércio local, considerando a necessidade da doação de um terreno da Prefeitura para a instalação de uma agência do INSS em Marinho, considerando que a exigência do INSS é de uma área bem localizada e plana, com cerca de 1.000 metros quadrados, considerando que existe uma área na rua Professor Edson Nunes, em frente ao Centro de Reabilitação Bem-Me-Quer, como demonstra a figura abaixo. É que, diante do exposto, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, requeiro que nos oficie o que segue. 1. Esta área é próprio? 2. Qual sua dimensão? 3. Esta área se encaixa nas exigências do INSS? Se sim, existe algum empecilho jurídico ou administrativo para se utilizar esta área? 5. Esta área pode ser doada ao INSS? Gabinete do Vereador Robertinho Herc. Requerimento 659, considerando que foi aprovada nesta Casa de Leis o projeto de lei 24/2015, que dispõe sobre autorização para alterações no anexo da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.599.360, com a finalidade da inclusão no programa número 0026, Planejamento de Obras para Todos, a ação 1189, construção da Praça da Juventude, diante do exposto, nos termos do regimento interno, requeiro que não seja esclarecido, que nos envie. 1. Cópia detalhada da programação da construção da Praça da Juventude. 2. Nome das empresas responsáveis pela execução das obras, bem como os valores a serem pagos. Gabinete do Vereador Robertinho Herc. Requerimento 660. Considerando que foi aprovado nesta Casa de Leis o projeto de lei 37/2015, que dispõe sobre autorização para alteração nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.766.400, com a finalidade da inclusão no programa número 0027, Planejamento de Obras para Todos, na ação número 1299, pavimentação e drenagem nos bairros do Jardim Vitória e Reneville. Dentro do exposto, nos termos do regimento interno, requeiro que nos envie 1. Cópia detalhada da programação asfáltica para o bairro do Reneville. 2.
nome das empresas responsáveis pela execução das obras, bem como os valores a serem pagos. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 661/2015, considerando que foi aprovado nesta Casa de Lei o projeto de lei 37/2015, LDO, Lei de Diretrizes Humanitárias e Abertura de Crédito Nacional Especial no valor de R$ 2.766.400, com a finalidade da inclusão no programa 0027, Planejamento de Obras na ação número 1299, pavimentação e drenagem nos bairros Jardim, Vitória e Reneville. Dentro do exposto e nos termos do regimento interno, requeiro que nos envie: 1. Cópia detalhada da programação asfáltica para o bairro do Jardim Vitória. 2. Nome das empresas responsáveis pela execução das obras, bem como os valores a serem pagos. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 662/2015, considerando que moradores da Rua 22, no loteamento do Monjolinho, reclamam que em dia de chuva, valas são abertas no chão, enchendo de água e barro, entupindo bueiros. Segue abaixo o croquis de localização. Considerando que inúmeras pessoas e veículos utilizam a rua acima citada, exposto isso aqui nos termos do regimento, requer que nos esclareça: 1. Existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na supracitada via? 2. Se positivo, qual o prazo justo para que isso aconteça? Se negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 663/2015, considerando que na altura do número 36 da rua José Cícero Cardia, no loteamento Jardim Nova Esperança, existem 2 bocas de lobo entupidas, com vegetação em entulho e com as tampas quebradas, conforme demonstram as fotos abaixo. Dentro do exposto, requeiro, na forma regimental, que nos esclareça: 1. Pode a Prefeitura informar o setor competente para que faça a substituição das tampas e limpeza necessária? Se positivo, quando seria o prazo justo para que isso aconteça? Se negativo, justificar. Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 664, considerando que moradores da rua Edna Aparecida Oliveira, no bairro do Jardim Vitória, reclamam com justa razão da péssima condição de que se encontra a via supracitada, que sofre com a ação das chuvas, considerando que esta situação prejudica a locomoção de pessoas e veículos que utilizam a via. Exposto isso nos termos regimentais, peço que nos esclareça: 1. Existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Se positivo, qual o prazo justo? Se negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 665, considerando que moradores da rua Domingos Gabriel Vernier, no bairro Jardim Vitória, reclamaram com justa razão da péssima condição de que se encontra a via supracitada, que sofre com a ação das chuvas, considerando que essa situação prejudica a locomoção de pessoas e veículos que a utilizam. Exposto isto e nos termos do regimento interno, peço que nos esclareça: 1. Existe a possibilidade de passar a máquina niveladora e colocação de cascalho na via supracitada? Se positivo, qual o prazo justo? Se negativo, por quê? Gabinete do vereador Robertinho Erck. Requerimento 666, considerando que o artigo de Leandro Farias, anexo, trata da justificação da saúde, considerando que o autor aborda esse assunto que, vez ou outra, acontece em nosso município, seja porque pacientes internados em hospitais necessitam de UTI, unidade de terapia intensiva, ou porque necessitam de medicamentos que não estão disponíveis no serviço público de farmácia. Considerando que Mairinca é um município de gestão plena do SUS e que as responsabilidades são para a atenção básica e a atenção de média complexidade são para o âmbito do Estado, considerando que estas questões de se recorrer ao judiciário para a compra de medicamentos, obtenção de cirurgias e vagas em UTI, acontecendo cada vez mais, representam um custo que não é possível ser previsto, considerando que em 2013 aconteceu importante reunião sobre este assunto, quando esteve em Mairinca um advogado cujo trabalho de mestrado era sobre este assunto e que apontava para a criação de Câmara Técnica para análise dos casos, considerando que, depois disso, do Conselho de Saúde, foi discutida a possibilidade de se ter uma estrutura de apoio às questões específicas, considerando que tribunais de justiça vêm
criando mecanismos para dar suporte às suas decisões, uma vez que, naturalmente,